Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Hoje finalizamos a série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, recebendo a candidata do PSD, Ana Amélia Lemos. Lembrando que todos os candidatos foram convidados a participar do programa para falar sobre as suas propostas de governo. Boa noite, Ana Amélia. Muito obrigada pela presença aqui no Papo Certo. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores do Papo Certo. E se você quer nos enviar a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, aproveite esse momento. O número é 3029 8080, que a candidata vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco através do nosso WhatsApp. E aproveito novamente, então, para agradecer a presença da nossa convidada de hoje, Ana Amélia Lemos, candidata ao Senado do Rio Grande do Sul. Para iniciar nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada, Ana Amélia Lemos, ex-senadora e candidata novamente ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ana Amélia, fale brevemente sobre a sua trajetória profissional e política. Claro, João, eu sou uma jornalista, me formei no curso lá do ensino médio e superior graças à bolsa de estudos que eu recebi. Sou filha mais velha de 9 irmãos, uma família simples, pobre, lá do interior de Lagoa Vermelha, e morei com uma senhora para ser dama de companhia, depois voltei para lá, depois continuei estudando e consegui me formar em jornalismo e comunicação, as duas, tanto curso médio como superior, com bolsa de estudos. Trabalhei como balconista de loja para poder comprar uniforme e pagar o meu material escolar. E fui secretária executiva também, me formei em comunicação. Trabalhei numa empresa de comunicação, a RBS, por 33 anos. Antes trabalhei na TV Difusora, trabalhei no Jornal do Comércio. Então, a minha carreira foi toda voltada à comunicação. Perfeito, muito obrigada. E durante seus 8 anos de mandato como senadora, defendeu e criou projetos para muitas áreas, mas teve foco na agricultura e saúde. E se eleita agora, qual será o seu foco? Amanda, eu fui uma senadora que economizou 70% do que eu tinha direito a gastar. É uma grande economia. E tive uma produtividade que ninguém bateu a minha produtividade. Foram mais de 100 projetos, dos quais alguns estão em vigor, como aquele que obriga os planos de saúde a pagarem aos pacientes que têm o câncer o remédio quimioterápico oral, que tem muito mais eficácia que a quimioterapia convencional, que precisa ser feita num hospital. Além disso, fiz projetos, fui relatora de projetos de autoras parlamentares, como aquele que obriga o SUS a, no mesmo ato cirúrgico, a reparar a mama que foi contaminada com a retirada do tumor, a reparar esta mama que teve a mutilação, para trazer à mulher a sua autoestima, reconhecimento da sua autoestima. Isso tudo feito pelo SUS. Então, essas foram as iniciativas, diria, as mais relevantes na área do câncer. Mas também sou autora de uma lei, essas duas foram sancionadas pela ex-presidente da República, e recentemente o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei de minha autoria, agora em dezembro do ano passado, que trata a fibromialgia, que é uma doença
que está pouco conhecida, especialmente da área médica, mas que atinge muitas mulheres. 85% dos casos de fibromialgia são mulheres, e ele sancionou em dezembro do ano passado, reconhecendo essa como uma doença crônica e, como tal, precisa ser tratada pelo SUS. Então, as minhas iniciativas nesse setor de saúde foram muitas, além do recurso que eu encaminhei para os hospitais do Rio Grande do Sul, hospitais filantrópicos, Santas Casas e hospitais comunitários. Então, toda a minha legislação foi atendendo a demanda dos pacientes que lá me procuravam. Cheguei como senadora da Agricultura, porque sou de um estado agrícola, e acabei sendo reconhecida internacionalmente até como senadora da saúde. Recebi um prêmio, inclusive, em São Paulo, do ICESP, que é um dos maiores institutos de tratamento de câncer do país, ligado ao governo do estado de São Paulo, que eu recebi um prêmio de R$16 mil e entreguei esse prêmio ao Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre. Então, eu posso dizer que teve a honra de deixar um legado muito importante na área da saúde, como também na área da agricultura, onde eu fiz um projeto que criou uma segurança jurídica na relação entre os integrados, aqueles produtores de leite, criadores de suínos, produtores de frangos, na relação com as agroindústrias integradoras, que não havia, era uma relação que não era relação de capital e trabalho, era uma relação comercial, mas defini claramente na lei. Eu fiz essa lei, chamada Lei dos Integrados, que acabou sendo prioridade da FETAG. Parabéns pelos importantes projetos aprovados. De fato, a senhora chegou a ser conhecida como uma senadora que defendia as questões rurais. O que a candidata observa que avançou e que ainda precisa melhorar na agricultura familiar? Olha, nós precisamos... eu sou do tempo, como jornalista, que foi criado o PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que felizmente foi uma criação do governo Fernando Henrique Cardoso, e o governo Lula continuou com o PRONAF sem alterar o nome. Eu acho que vale a pena ressaltar essas questões, porque às vezes um governo cria um programa, estabelece as regras daquele programa, muda o governo, ele muda até o nome do programa. Então, esse programa de agricultura familiar, felizmente, foi preservado na criação original, e até hoje a agricultura familiar precisa. O Rio Grande do Sul, basicamente, de agricultura familiar, especialmente na produção de tabaco, que é uma cultura muito, digamos, combatida em função dos efeitos que o cigarro traz. Porém, é preciso lembrar que 85% do tabaco produzido no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina também, ele é exportado, a folha do tabaco é exportada. Então, pensar nisso. Além do mais, milhares de famílias que são produtoras de tabaco são de pequenas propriedades rurais, de até 50 hectares. Então, é uma agricultura bem familiar mesmo, a pequena, eu diria, o minifúndio. E tem uma geração de renda, porque é um produto comercializado em dólar, uma renda muito alta para as famílias. Então, você vê a Santa Cruz do Sul, que é chamada capital nacional dessa área, e toda aquela região do Vale do Rio Pardo, aqui no Rio Grande do Sul, ela é basicamente tocada pela força que essa lavoura tem, que é a lavoura do tabaco, voltada muito à exportação. Então, trabalhei muito defendendo exatamente, não propriamente o cigarro, mas defendendo o agricultor que vive e depende disso. E a FUBRA, que é uma entidade que os representa, tem uma organização mutuária que cada vez que eles têm um prejuízo por granizo ou uma outra intempérie, a FUBRA paga o seguro diretamente para eles e criou um programa também, Verde é Vida, para exatamente criar também reconversão econômica, da diversificação econômica, para que eles não sobrevivam apenas da produção de tabaco, mas de outras culturas como mandioca ou hortaliças ou flores, enfim, em todo o que eles possam oferir mais lucro com a produtividade deles. Ok, muito obrigada, então. E a senhora também foi responsável por importantes avanços na área da saúde, sobretudo para os pacientes com câncer, no entanto. A pandemia impactou ainda mais o setor, já sucateado com a falta de recursos, investimentos médicos e atendimentos e procedimentos seletivos atrasados. Como a candidata avalia hoje a atuação pública da saúde e como poderia melhorar? A situação é bastante séria. Eu diria que a saúde está na UTI no nosso país, porque a saúde ela é financiada pelos recursos federais, que são compartilhados com os estados e municípios, através do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, em relação às tabelas do SUS,
que é o dinheiro pago aos médicos que prestam os serviços para essa assistência gratuita à população, que foi criada lá na Constituição de 88, eles estão muito defasados. E essa tabela SUS não é corrigida há muito tempo. Mas os custos para um hospital, um ambulatório, fazer o atendimento dos serviços necessários, seja um atendimento hospitalar, seja nos próprios exames clínicos ou exames laboratoriais, não estão sendo reajustados há bastante tempo. O que provoca isso? Uma defasagem entre o custo para fazer o atendimento e aquilo que o SUS paga para o hospital. Então, os hospitais estão vivendo muitas dificuldades financeiras, especialmente hospitais filantrópicos e aqueles que dependem do SUS, 80%, 90%. Uns são 100% SUS, essa a situação é bem mais difícil. Então, o meu trabalho será articular junto com o governo federal, pela minha relação que tenho, pelos demais senadores ou bancada gaúcha, para que trabalhe junto ao SUS para ele atualizar esses reajustes das tabelas para melhorar o atendimento da população. E como secretária de Estado que fui, depois de ter que sair do Senado Federal, eu trabalhei muito na liberação das dificuldades burocráticas da importação de sedativos no momento mais crítico e mais agudo da pandemia no nosso estado. A Santa Casa de Rio Grande, por exemplo, tinha importado sedativos do Uruguai, e tivemos que fazer uma operação que conjugou as Forças Armadas uruguaias e brasileiras para que o remédio pudesse entrar pela fronteira por veículos militares, porque estava fechado totalmente a fronteira. E aí podia chegar o medicamento, também junto com a Receita Federal, para liberar o pagamento do imposto de importação. Então foi um trabalho muito exaustivo que eu fiz, mas me gratifica muito, porque a população reconheceu o esforço que a gente fez como responsabilidade pública, como agente público. Foi literalmente um trabalho de guerra. De guerra, você usou a palavra. Guerra à pandemia e guerra na operação, porque ali porque não podia nenhum veículo civil cruzar a fronteira, então eles tiveram que chegar até Rio Branco, que é no Uruguai, até chegar em Jaguarão, que está do lado de cá, e em Jaguarão entregaram o medicamento, uma viatura militar uruguaia, entregou na unidade militar brasileira para o Exército Brasileiro. Mas isso precisou passar primeiro na alfândega da Receita Federal Brasileira, e a Anvisa tinha que estar ali também para fazer a fiscalização de cada medicamento daqueles que precisavam também de estar acondicionados numa temperatura adequada, porque são produtos sedativos que precisavam ser aplicados nas pessoas que estavam entubadas em Rio Grande no começo da pandemia. Foi uma guerra, realmente, você tem razão, a expressão usada. Essa é uma guerra vencida. Exatamente, uma guerra vencida, felizmente. Muito obrigado. Nos últimos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, agora em setembro, indicam um aumento de 32% no número de homicídios. O roubo de veículos no Rio Grande do Sul também teve alta em agosto de 15,5%. Quais as medidas para conter essa onda de violência no Estado? Olha, João, é preciso lembrar que, na verdade, essas iniciativas são feitas com um esforço muito grande do nosso vice-governador, atual governador, delegado Ranulfo Vieira Júnior. O trabalho dele como especialista em segurança, que fez uma extraordinária estatística em relação à questão da redução da violência no Estado. Mas eu, como senadora, produzi uma lei que está agora no Senado de volta, ela começou lá em 2012, a lei que limitou o saidão dos presos do regime semiaberto, que são beneficiados que apenas o Brasil dá esse benefício ao criminoso. Então, eu fiz uma lei para eliminar ou para retirar e reduzir esse benefício para esses apenados, porque eles estavam, quando saíam da cadeia, beneficiados pelo saidão. O que estava acontecendo? Ele fazia um crime, ou latrocínio, que é o roubo seguido da morte, ou faziam assaltos, ou criando um pânico na sociedade. E, mais ainda, eles não voltavam para a prisão, para a penitenciária. Então, essa lei foi aprovada no Senado, demorou 9 anos na Câmara, e agora recentemente, foi aprovada num relatório do capitão Derrite, que é de São Paulo, e agora voltou para o Senado, porque eles modificaram. No meu projeto, permitia apenas um saidão, que era para não criar uma coisa de radical. E eles, na Câmara, decidiram radicalizar, eliminaram qualquer saidão, não tem nenhum mais, e aí, então, por isso está no Senado. Mas eu acredito que os senadores irão votar essa matéria. Foi de minha autoria lá em 2012, muito discutida e muito reconhecida nacionalmente, porque foi um benefício, já que aumentava a violência e, para a sociedade, a sensação de impunidade, porque o preso praticava um crime e ainda ia sair para passear, ou o Dia das Mães, o dia de Natal, o aniversário da pessoa. Com certeza, senadora.
Nós faremos então um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. Lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui e contamos com a sua audiência. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Hoje estamos recebendo a candidata do PSD para falar sobre propostas de governo. Ana Amélia, hoje pela manhã, a comandante Nádia, do PP, renunciou à candidatura ao Senado em apoio a Mourão, candidata à República. No entanto, lideranças do Partido Progressista, que é o seu partido de origem, manifestaram apoio à sua candidatura. Como a senhora recebe essa notícia às vésperas das eleições? Muito feliz, claro, apoio, é tudo que eu preciso, João. Nossa, eu tô exultante, estou emocionada até com a maioria dos prefeitos do PP, do Progressistas, vereadores, a cada hora eu recebo uma mensagem. Estou muito feliz aqui com o Canoas, o Marcos Daniel, os nossos vereadores. Aqui da nossa bancada tem 2 vereadores do Progressistas, também me deram apoio, estavam presentes lá, o Vanberg e o Patrício. E, então, eu fiquei muito feliz, além dele, o prefeito de Esteio, o nosso Leonardo Pascoal, representação de Sapucaí, o presidente do partido que foi representar o prefeito Volmir. Então, esse e muitos outros estavam presentes lá, prefeita de Minas do Leão, as mensagens de vários dos prefeitos. Significa dizer que agora que o partido tem, eles estão liberados para esse apoio formal, a minha candidatura, porque o PP. Eu lamento apenas que a candidata, a comandante Nádia, tenha deixado de ser candidata, renunciando na hora que o eleitor já estava confiando nesse processo eleitoral, em favor de um homem. Quer dizer, nós mulheres que padecemos tanto de uma questão de pouco espaço na política, abrir mão da possibilidade de chegar ao Senado em favor de um candidato homem, eu acho que isso é uma atitude que não é favorável para a pauta feminina. Mas mais do que isso, acho que também que... Eu não sei se a sociedade entende que uma candidata, como no caso dela, tenha usado 3,7 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Numa campanha eleitoral que é dinheiro público, dinheiro do orçamento, que falta para a tabela do SUS, que falta para a compra de cesta básica para as pessoas aqui na região de Canoas que estão precisando, nas periferias, que falta para a área hospitalar, que fala para para as farmácias populares, usar esse dinheiro público jogado no lixo. Então, é triste essa demonstração de pouco caso com recurso público. Enquanto isso, o candidato que ela está apoiando está me atacando de maneira criminosa, fazendo da campanha muito suja e rasteira. A própria Justiça Eleitoral retirou do ar uma propaganda que fizeram contra mim nesse horário. E o mais surpreendente é que isso vem de um vice-presidente da República. E agora eu entendo por que o presidente Bolsonaro não continua com o seu vice na chapa, escolhendo um outro general para estar com ele, o general Braga Neto. Então, o general Mourão prestou aí um desserviço à boa política gaúcha, porque os gaúchos sabem, os gaúchos não se entregam, os gaúchos são respeitosos, e o eleitorado gaúcho, as eleitoras e os eleitores gaúchos merecem respeito, não uma baixaria como foi feita agora. É preferível fazer economia com dinheiro público, fazer produção, fazer um mandato produtivo em favor da sociedade e não ficar jogando denúncias vazias, denúncias que já não se justificam com tantas carências que nós temos. Nós temos mais uma pergunta, senadora. Há um movimento crescente a favor do voto útil.
que é quando o eleitor opta por escolher aquele candidato que tem mais chance de vencer. E até a renúncia da comandante Nádia, as especulações eram que a senhora seria beneficiada. A senhora é a favor ou contra do voto útil? Eu sou a favor do voto útil para ser uma senadora útil também. Então, o que é o voto útil? É o seguinte, eu estou em segundo lugar. O primeiro lugar é Olívio Dutra. O PT já tem um senador lá em Brasília, aliás, muito ligado aqui a Canoas. Ele já tem um senador, que é o Paulo Paim, então e o outro senador é o senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas, e o que eu peço é que uma mulher gaúcha esteja lá de volta. Todos me conhecem, sabem, porque eu conheço o Rio Grande e o Rio Grande me conhece, do que eu fui capaz de fazer. Vocês estavam comentando agora todas essas iniciativas e do que eu posso fazer ainda mais, conhecendo mais a nossa realidade, conhecendo melhor os nossos problemas, do que aquela situação de inexperiência, fazendo muita economia com dinheiro público. Como eu disse, economizei 70% do que eu tinha direito a gastar. Fui uma das senadoras mais econômicas, não tinha auxílio moradia, não tinha apartamento funcional e tive uma grande responsabilidade com o recurso público. As emendas que eu mandei para os municípios foram muitas. Fui uma senadora municipalista. Então, esse cuidado com onde as pessoas moram. Canoas é um município. Ajudei Canoas com equipamentos também para a área de segurança. Em várias administrações. Nunca fiz discriminação a qualquer partido. Atendi a todos porque o partido era adversário, o prefeito, mas a população não é adversário. E um senador tem a responsabilidade republicana e federativa de atender a todos da mesma forma. Foi o que eu fiz, por isso também esse apoio que os prefeitos progressistas agora estão me dando, porque também recebi apoio do PTB, do PDT e de vários prefeitos que, para minha surpresa, estão do meu lado, porque fui uma senadora verdadeiramente municipalista. Bom, por muito tempo a senhora atuou como correspondente de uma emissora em Brasília, cobrindo política, e hoje está do outro lado, recebendo críticas e cobranças. Como é que está no outro lado, com essa bagagem e conhecimento jornalístico? Acredita que a experiência ou a cobrança é maior? Não é, a cobrança é igual. O jornalista está aí para questionar, para cobrar, para fiscalizar, para criticar, mas tem que sempre agir como vocês fazem, de maneira correta, de maneira responsável e de maneira respeitosa. Eu trabalhei 33 anos numa empresa só e tive um processo só. E venci esse processo porque eu disse uma verdade inconveniente, a verdade que tinha prova. Então, quando me propuseram de fazer um acordo no final, eu disse, não faço acordo. Ao fazer acordo, eu estarei admitindo que eu cometi algum deslize. Não, eu fui até o fim, e aí a pessoa que demandou queria que uma multa uma indenização por perdas e danos de R$200 mil. Na época, isso faz uns 15 anos atrás. E eu não aceitei fazer o acordo de negociação, e a pessoa teve que pagar as custas de todo o processo. Então, é para mostrar o quanto eu tive de zelo com a verdade. E como jornalista, eu fui julgada pelos telespectadores, pelos meus leitores, pelos meus ouvintes, que eu trabalhava em todos os veículos de comunicação. Eu fui julgada e consegui, em 2010, quando fui eleita senadora, 3,4 milhões de votos. É muito voto. Eu agradeço de novo os eleitores e as eleitoras gaúchas por terem me mandado para o Senado naquela época. E aí trabalhei no impeachment, trabalhei na cassação de mandado de outros senadores em momentos muito importantes da vida nacional. Chegou o momento de interagirmos com os nossos telespectadores, porém o Papo Certo já está se encaminhando para os momentos finais. Então agora eu vou aproveitar e passar então aqui para o João a última pergunta então para a senadora Ana Amélia Lemos. Vamos lá, João? Para finalizar, senadora, por que votar na Ana Amélia Lemos? Porque eu trabalhei muito como senadora, acabei de dizer que economizei muito no Senado e quero continuar usando a experiência que eu tive do relacionamento com todos os governos, produzindo muito e defendendo o Rio Grande. Fazia isso como jornalista, fiz isso como senadora e como secretária de Estado. Sou uma Ana desta terra, conheço o Rio Grande e o Rio Grande me conhece. Pessoal de casa que enviou as perguntas, nós estaremos respondendo, então, assim que terminar o programa. Eu quero, então, agradecer a candidata pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, senadora. Obrigada, Amanda. Então, eu agradeço aos telespectadores pela audiência.
E nós voltamos amanhã para mais um Papo Certo com o secretário judiciário do TRRS, Rogério da Silva de Vargas, para trazer as orientações para as eleições neste domingo. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080. Nós esperamos você.